Que a paz do Senhor Jesus seja com o vosso coração neste momento. Eu sou o pastor Jonathan Santos e tenho o prazer e a alegria de poder estar com você mais esse período no desenvolvendo maturidade e entendimento. Querido, para nós tem sido uma alegria muito grande. Nós temos visto pessoas sendo alcançadas com maturidade, com entendimento, recebendo a palavra de Deus. E fico feliz de você também estar conosco, nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a tua vida de forma poderosa também, em nome de Jesus. Nós estamos no estudo Nova Criatura, tá? São vários temas. Se você talvez está nos conhecendo hoje e tendo acesso ao nosso primeiro vídeo hoje, né, que está chegando até você, o nosso canal, não perca tempo, já se inscreva no canal, né? Deixe o teu like, nos ajude também a divulgar esta ferramenta que tem sido poderosa para abençoar tantas pessoas, tá bom, meu querido irmão? E você pode acessar também a nossa playlist, tá? E lá você vai ter acesso a todos os nossos outros vídeos, tá bom? Que são vários temas do Desenvolvendo Maturidade e Entendimento. Lembrando que nós estamos estudando o novo estudo do Nova Criatura, que com certeza vai ser bênção para a tua vida, tá? Se você acompanhar, com certeza, paulatinamente, anotar, acompanhar lendo as passagens, com certeza você vai receber de Deus uma grande maturidade espiritual, tá? E vai também alargar o seu entendimento de forma poderosa. Hoje nós vamos falar sobre algo muito, mas muito importante, algo que eu amo falar, porque falar do tema que nós vamos estar falando hoje exige muita paixão, e eu amo a obra do Senhor. Então você que é apaixonado por Jesus, se tornou uma nova criatura no Senhor e agora quer saber como se tornar um dizimista e o porquê devemos ser um dizimista, o que a palavra de Deus nos orienta acerca dos dízimos e das ofertas. Embora este vídeo é um vídeo dentro do Nova Criatura, mas dentro da nossa playlist você vai ver também, né, nossos outros vídeos falando muito detalhadamente acerca de alguns assuntos do dízimo também, que vai abençoar muito a tua vida de forma poderosa. Então o tema dessa noite que nós vamos falar hoje é o melhor dos investimentos, o dízimo e as ofertas, tá? É o melhor do nosso entendimento, tá? Então eu quero trazer para você esse entendimento, aí que você possa abrir teu coração, não oferecer nenhum tipo de resistência ao Espírito Santo de Deus, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer é como era que os judeus roubavam a Deus no Velho Testamento? Como que os judeus roubavam a Deus no Velho Testamento? Nos dízimos ou nas ofertas? Bom, aqui em Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 em diante, a Bíblia ela nos dá uma direção, uma orientação de como que os judeus eles roubavam a Deus no Velho Testamento, né? A Bíblia diz no versículo 8 de Malaquias 3: roubará o homem a Deus? A Bíblia fala e responde: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E a própria palavra de Deus responde dizendo: nos dízimos e nas ofertas. No versículo 9 diz: com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. O dízimo foi estabelecido por Deus para o sustento da sua obra.
Os homens tentam sustentar a obra de Deus através de métodos que não estão na Bíblia, né? Como muitos eventos e outros tipos de, comércio para poder sustentar a obra de Deus. Não que eu seja contra, não que seja errado angariar fundos para alguns propósitos de evangelismo, para alguns investimentos, mas a Bíblia está falando de sustentar a obra deve ser sustentada pelos dízimos e pelas ofertas dos fiéis. É isso mesmo, é o que a Bíblia ela está nos falando. Antigamente, todo o trabalho da obra do Senhor, no templo, no palácio, onde Deus, ali por meio dos sacerdotes, por meio dos profetas, Deus também por meio dos reis, exigia-se para os judeus, naquele tempo, os dízimos e as ofertas para sustento da casa, do lugar que ali adivinha o alimento daqueles homens que faziam a obra e o serviço da obra de Deus. Nós estamos falando de obra grande que Deus operava através dos judeus, antigamente. Então esse sustento era mantido através dos dízimos e através das ofertas alçadas que os judeus traziam à casa do tesouro, e ali podia então ter recursos o suficiente para que o propósito de Deus através daqueles homens pudesse ser concretizado. Hoje, amados, não é diferente também. A obra de Deus ela é sustentada através dos dízimos e também através das ofertas. A Bíblia fala em Mateus que aonde está o nosso coração, lá está o nosso tesouro. Então, a casa do tesouro, que é a igreja enquanto templo, lá onde nós depositamos nossos dízimos e as nossas ofertas para o sustento do trabalho da obra do Senhor. Amém? Então é bíblico, é a palavra de Deus que está nos orientando que os dízimos devem ser levados à casa do tesouro, para que haja mantimento. Deus fala na minha casa, na minha casa. Amém? Então que você possa compreender isso de forma poderosa. Qual é a diferença? Aqui no tópico 2 diz, qual é a diferença entre dízimos, ofertas e esmolas? Porque nós não podemos confundir dízimo com oferta, e não podemos compreender errado oferta com esmolas. A Bíblia traz essa linguagem de esmola. Então qual que é a diferença? O dízimo, ele é a 10ª parte de tudo aquilo que passa nas nossas mãos, seja eu um funcionário liberal, seja eu um autônomo, seja eu um empresário, seja eu um funcionário de carteira registrada, seja eu desenvolvendo qual for a profissão ou qual seja a minha fonte de renda. A Bíblia nos orienta que o dízimo ele é a 10ª parte. Deus, o Senhor, ele nos autorizou nós administrarmos 90% e apenas 10% o Senhor Deus ele direcionou para que pudesse ser sustento da obra dele, da casa aonde ali é desenvolvido o trabalho para a propagação do Evangelho, o desenvolvimento do evangelismo e toda a obra que a igreja faz e precisa fazer para se tornar uma igreja forte no meio de uma sociedade tão capitalista como essa. A igreja também precisa ser uma igreja forte, tanto espiritualmente, mas também financeiramente. E sabemos que o resultado espiritual da igreja é também o resultado, é consequência do resultado da fidelidade da igreja, da fidelidade do povo de Deus. Antigamente, o povo de Israel era visto por todas as nações da terra. Todos admiravam o povo de Israel, os israelitas. Todas as nações tinham eles como referência,
porque o povo era fiel, tanto nos seus dízimos, como nas suas ofertas. Então tudo que eles iriam fazer, o Deus gerava no coração daqueles homens no passado, para construir, seja templos, palácios e todas as obras que tinham que ser desenvolvidas. Então eles tinham recurso para fazer, e tudo era feito do melhor, e tudo era feito com muito sucesso, muito êxito, porque havia recursos para se fazer. Então as nações circunvizinhas de Israel respeitavam a Israel, até mesmo os inimigos temiam a Israel, por ver força em Israel. Quando o povo deixava de dizimar, quando o povo deixou de dizimar, então começou a faltar recursos na casa de Deus. Então a casa de Deus começou a cair em decadência, começou a se tornar um ambiente sem força, sem recursos. Os inimigos e as nações, então, em vez de se alegrar, admirar Israel, Israel estava sendo uma referência para defamação. Estava sendo, então, aquilo que gerava segurança, alegria, estava gerando agora vergonha, porque a casa começou a faltar recursos, aquele brilho já não tinha mais. Então os inimigos já queriam invadir Israel, já havia fraqueza em Israel. O povo que admirava Israel e por isso compreendia o Deus de Israel, era por ver a obra de Deus e as benfeitorias que a obra de Deus estava realizando. Então o povo passava a conhecer o Deus do povo de Israel pela obra excelente que eles executavam. Quando essa obra deixou de ser relevante, estava caindo em decadência, então isso também estava respingando nas nações. Então o povo deixou de ser fiel, os benefícios da obra de Deus então começaram a se perder, e isso respingava no povo, porque a obra de Deus não estando bem, respingava no próprio povo, que gozava e desfrutava da benfeitoria, do crescimento da casa do Senhor. Então hoje, querido, é da mesma forma. Então o dízimo é a 10ª parte. Quando você devolve aquilo que pertence a Deus, os 10% que não é teu, não é nosso, mas pertence ao Senhor. Então a casa do Senhor, a igreja, ela então se fortalece, e isso respinga nos irmãos, porque a igreja consegue fazer muito mais, consegue desenvolver muito mais trabalho, e isso alegra o coração do nosso Deus. Então todos começam a olhar a obra do Senhor então como uma referência, né, de força, porque a obra de Deus está avançando, e as nações circunvizinhas que olhavam a Israel, hoje muitas pessoas à nossa volta, à tua volta, à volta da igreja, elas veem o avanço da igreja, ou elas podem ver outra coisa pela falta de fidelidade do povo de Deus. Então o dízimo, ele é a 10ª parte de tudo que nós recebemos, demonstra a sua obediência a Deus, como diz em Malaquias 3:10, né? Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, né? Uma bênção tal que dela advenha a maior abastança, algumas traduções aí dizem. Agora, oferta é a sua dádiva voluntária. Oferta é uma ação voluntária de adoração e demonstra o seu amor a Deus. Em Mateus capítulo 2, versículo 10, diz a Bíblia que, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Fala dos 3 magos, que quando foram viram o sinal na estrela acerca do nascimento de Jesus, a Bíblia diz que eles se regozijaram com muita alegria,
pois eles entenderam que a profecia da chegada do Messias havia se cumprido. Mas não é só isso, porque em Mateus, versículo 11, diz: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha só que maravilhoso, esses 3 homens, que eram magos da época, que eram homens que estudavam, eram homens que estudavam os astros, as estrelas, esperavam ansiosamente, aguardando o sinal da profecia, até que a profecia se cumpriu. Então eles se entenderam, mas eles não foram de mão vazia até Jesus. E olha que eles não estavam num templo bonito, estavam num lugar simples, né? Ali naquela manjedoura, naquele lugar onde se criavam animais, né? E naquele lugar Jesus foi recebido com presentes, oferta. Ali aqueles homens não deram dízimo. Aqueles homens, eles deram uma oferta voluntária, uma dádiva voluntária. Então está dizendo a Bíblia que eles, abrindo seus tesouros, olha só, eles abriram do tesouro particular deles, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra a Jesus. Então a oferta é o que esses homens aqui fizeram quando Jesus nasceu. Eles abriram do seu tesouro, é algo teu. O dízimo não é teu, mas a oferta é tua, porque você tem direito sobre o dinheiro que você conquistou com o suor do teu trabalho. Então esse dinheiro é teu, mas você tira do seu tesouro e oferta ao Senhor. Isso é dádiva tua para Deus, do seu próprio tesouro. Então se torna uma oferta, porque você está pegando algo que é teu, que te pertence, que é teu por direito, e você está pegando do que é teu e está ofertando voluntariamente ao Senhor. Agora, esmola é algo diferente de dízimo e algo de oferta, porque muitos confundem a esmola dos dízimos e das ofertas. Até muitos questionam por que muitos até entendem que eles não dão dinheiro na igreja para pastor ou na obra de Deus, porque eles preferem dar aos pobres. Mas não que você não deve ajudar os pobres, porque nós vamos falar agora sobre o que é esmola. Você vai compreender que a Bíblia ela te dá sim também a orientação de você ajudar os mais necessitados, mas entendendo que dízimo é uma coisa, oferta ao Senhor é outra coisa, esmola aos necessitados também é outra coisa. Esmola é a doação que é feita em amor para com o próximo, necessitado e carente. A esmola agrada também o coração de Deus e terá recompensa. Aqui em Salmos 41, versículo 1 ao versículo 3, Salmos 41 diz: bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Olha só, então é importante, quando nós fazemos o bem, nós também estamos fazendo o bem para nós, porque todo o bem que nós fazemos ao próximo, estamos fazendo também a nós mesmos, tá? Porque a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então quando você ajuda um necessitado, ajuda uma pessoa que está próxima de você, que é carente de uma ajuda, seja ela qual for, isso a Bíblia trata como uma esmola, tá? Ou seja, esmola não é algo ruim. Esmola é quando nós tiramos nosso e ajudamos alguém necessitado, tá? Muitos têm um preconceito com a palavra esmola, mas Jesus tratou isso como esmola, é Jesus que disse, tá? É um ato de amor, tá? Quando nós fazemos isso. Por que que a Bíblia fala da palavra esmola? Porque com certeza Cristo, Ele entende, queria que nós compreendêssemos hoje
a diferença também entre dízimo, ofertas, alçada ao Senhor, e também quando nós ajudamos, tiramos também algo nosso para ajudar o nosso próximo, para ajudar pessoas necessitadas, pessoas carentes que precisam também. Aqui, a Bíblia ensina que em Provérbios 19:17 também vai falar os benefícios que tem de você ajudar o próximo, tá? Provérbios diz em Provérbios 19:17: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Olha só, querido, o que eu entendo é que nós vamos ter crédito com Deus. Quando você tem um coração voluntário para ajudar pessoas, meu irmão, você passa a ter crédito com Deus. E Deus, Ele tem bênçãos derramadas, são bênçãos condicionais da parte de Deus para as nossas vidas, quando você tem esse ato de amor aí para com o teu próximo. Em Mateus capítulo 6, versículo 2 e 4, a Bíblia ensina que a esmola deve ser dada em secreto. Tudo que nós fazemos para o próximo não é para a nossa vanglória, e não deve ser nunca para nos promover, deve ser totalmente voluntário e por amor mesmo. Não porque você quer aparecer, não, porque você quer constranger com amor alguém, tá? Que precisa e que ele necessita da nossa ajuda, necessita da tua ajuda. Em Mateus capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4, nós vamos ler a Bíblia dizendo assim: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus não aprova esse ato, né, fazer de um ato para ajudar alguém, um sensacionalismo, um sistema de política para se autopromover. Isso não agrada a Deus, né? Tudo que nós tentamos promover dessa forma, isso não é da vontade de Deus. Então, o ato de ajudar o próximo tem que ser algo ali no secreto, fazer porque realmente a pessoa precisa e você tem esse coração voluntário e ama ajudar as pessoas. E se você pode, você ajuda, porque também ninguém dá o que não tem. Então, se você pode, tem como ajudar, e de repente tem uma situação que você pode cooperar para com o teu próximo, isso é um ato de amor, demonstra amor a Deus também. Quando você toca pessoas, você toca a Deus. Não tem como tocar a Deus se nós não tocarmos pessoas. Você toca pessoas, você toca a Deus também, porque isso é da vontade do Senhor, que nós ajudamos o nosso próximo, tá? No Antigo Testamento, o dízimo e as ofertas eram obrigatórios no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, devemos dar e até muito mais, porém não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos conferir 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, vamos ler até o 7. Aqui a Bíblia fala, nos orienta dizendo: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. É promessa de Deus. Quando nós ofertamos ao Senhor, a oferta ela tem poder de multiplicar, né, a nossa vida, nos abençoar. Não estou dizendo só financeiramente falando, não é só essa bênção. Prosperidade não é riqueza. Existe, meu irmão, muita gente rica que não tem prosperidade nenhuma, mas existe pessoas pobres que não têm riqueza, mas tem prosperidade da parte de Deus na vida dela. Ela tem uma vida ausente de necessidade, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem o autossustento, ela bota a cabeça no travesseiro, ela dorme. Ou seja, ela não é devedora de ninguém, mas ela é devedora apenas do amor. Então a prosperidade, essa bênção da prosperidade, a Bíblia fala que se você semear pouco, pouco também você ceifará. Se você semear muito, muito você também vai
colher. A lei da semeadura é algo incrível, porque ninguém colhe nada se não planta nada. Então, a nossa colheita é consequência da nossa semeadura. É verdade. Aquilo que nós colhemos é aquilo que nós estamos plantando. Então, que você tenha esse coração de fé, esse coração que esteja disposto a dar, a plantar semente. E não existe outro lugar melhor de você plantar semente, a não ser em terra fértil, em terra que vai gerar muito fruto para a tua vida, bens espirituais e também bênçãos material para a tua vida. Tudo isso através da oferta. Devemos dar os dízimos e as ofertas com alegria e não por necessidade. A Bíblia está dizendo que não é por necessidade não, mas com alegria, nem com constrangimento. Isso tem que ser gerado dentro de nós, esse amor, essa alegria de poder dar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, sem constrangimento. Eu não preciso que alguém venha me constranger para que eu possa ser fiel, porque a fidelidade ela é produzida através do amor e da paixão, né? Por nós termos abraçado a causa pela qual Cristo nos alcançou. A obra que nós estamos hoje vivendo e tendo experiência com Jesus, sendo alimentado e sustentado na caminhada com Jesus, então nós abraçamos essa causa, esse amor, essa paixão, então gera em mim o meu compromisso com a minha fidelidade, de eu poder ofertar, de eu poder ser fiel aos meus dízimos, porque eu abracei a causa que Cristo, por meio dela, tem gerado vida de Deus em mim, na minha casa, na minha família também. O mundo pensa que para alguém prosperar financeiramente é preciso tirar dos outros. Não. Porém a Bíblia ensina que é dando que se recebe. Lucas capítulo 6, no versículo 38, a Bíblia fala que é dando que se recebe, que mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. A bem-aventurança está na vida daquele que dá, querido. É um grande privilégio e prazer, né, a gente poder ter condições e a oportunidade de dar, né, e ajudar a obra de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 35, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Você quer ser bem-aventurado? Então, não fique só esperando receber, faça também, dê, tenha um coração voluntário, e a bênção da bem-aventurança vai acontecer, vai se manifestar na tua vida. Veja o exemplo de duas viúvas pobres que deram tudo o que tinha, confiando na promessa de Deus, que Ele abriria a janela dos céus e derramaria bênção sem medida. A Bíblia diz, querido irmão, em Marcos capítulo 12, 41 e 44, a Bíblia diz para nós, do 41 a 44: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Olha, Jesus, não é que ele ficou ali de uma forma antiético, não, Jesus ele se aproximou ali do gasofilaço, daquele lugar, daquela sinagoga, e ele estava observando de perto como que as pessoas então ofertavam. E Jesus, ele teve ali então uma compreensão, e ele expôs para fora a sua aprovação, e aquilo que ele aprovou e aquilo que ele reprovou. Ele diz no versículo 42: vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 moedas que
valiam meio centavo. Olha, não valia nem um centavo, é meio. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus, ele se alegrou muito com a atitude dessa viúva, porque os ricos, eles davam daquilo que sobrava. Ela deu o seu melhor. Talvez o melhor que você tem hoje, talvez, é apenas como essa viúva. Mas Jesus não está olhando o valor, Ele está olhando para dentro do seu coração. Talvez o teu melhor é X, talvez o melhor do outro é um outro valor, né? Mas não tem a ver com a quantidade. Mas se você pode dar uma quantidade a mais e tem essa condição de dar, querido, Jesus está olhando o teu coração e Ele sabe de maneira profunda a tua sinceridade, a tua honestidade. E a gente tem que ser transparente diante de Deus, diante do Senhor, porque Deus sabe quando nós estamos dando do que sobra, né, o nosso pior para a obra dele ou o nosso melhor. E Jesus está te chamando você, claro, para fazer como essa viúva, tá? Não pelo fato do pouco dinheiro que alegrou, não, mas pelo fato daquele pouco comparado ao muito que os ricos davam. Jesus gostou da sinceridade dela. Mas aqueles ricos também tinham a oportunidade de fazer como a viúva. Eles poderiam fazer muito mais. Jesus olhou no coração deles, viu que eles tinham chance e tinha a possibilidade de fazer melhor, mas eles não faziam. E pelo fato deles serem ricos, mesmo de forma errada e da sobra do que eles tinham, da forma que não agradava o coração de Deus, ainda era um valor muito alto, que aos olhos de muitos, eles se autopromoviam publicamente pela quantidade de dinheiro que eles colocavam ali. Mas não se engane, querido, Deus está olhando nosso coração. Talvez nem tudo que parece ser certo é o que é correto. Às vezes nós buscamos aprovação diante dos homens, e muitas das vezes nós não somos aprovados por Deus. Essa viúva, ela foi aprovada por Deus. Os ricos, que eram aprovados pelos homens, foi reprovado por Jesus. Deus chamou você para ser varão aprovado diante dele, homem, mulher de Deus, aprovado diante dele. Amém? Diante dele. Então, nós temos aprendido a cada dia sobre isso. Aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 em diante, diz o seguinte: fala também de uma viúva. A Bíblia diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, é um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, ponhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Conforme a palavra de Deus que falava pelo ministério, pela boca, pela vida de Elias. Talvez Deus colocou alguns Elias na tua vida, para que você pudesse fazer como essa viúva. Quando a gente prioriza aquilo que é para Deus, quando essa mulher priorizou
o bolo para Elias, ela estava priorizando para Deus. A Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Se bem me ouvires, comerás do melhor dessa terra. Querido, Deus quer dar o melhor para você, Deus quer te abençoar. Então, se Deus está colocando bênção na tua vida, não esqueça, porque talvez o Senhor também está colocando semente na tua mão para você semear também. A Bíblia diz que Deus, Ele dá pão a quem come e semente ao que semeia. Então Deus vai te abençoar te dando pão para você comer, o sustento Deus vai te dar, mas Deus vai dar para você também a semente para você semear. E se você comer a semente e fazer outra coisa com a semente, então se você não plantar aquilo que Deus gerou para você semear, você pode estar perdendo uma grande colheita na tua vida. Nunca faça da semente pão para comer, mas coma do pão. Mas a semente que o Senhor Deus te der, tenha o discernimento de entender que aquele valor que entrou, você não estava esperando, que de repente uma bênção veio. Cuidado, querido, cuidado para você não fazer da semente outra coisa, mas a semente deve ser plantada, porque no meio dessa bênção que está chegando aí, Deus te deu também semente. Se você não aproveitar a chance de semear, ter essa fé de semear, priorizar aquilo que é de Deus, então você vai perder a oportunidade de viver e usufruir de algumas bênçãos aí, com certeza, da tua colheita. A tua colheita, ela é aquilo que você planta, tá? Nós temos que, não vamos esquecer que tudo que temos pertence a Deus, pois fomos comprados por Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20, a palavra de Deus diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa vida não nos pertence. A palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios 6, 19 ao 20, que nosso corpo, nossa vida pertence a Deus. Amado, tudo que você tem não te pertence, pertence a Deus. Então não endureça teu coração para as coisas de Deus. Não dê ouvido a tantas outras vozes que o diabo tenta levantar, porque não tem a ver com você. O diabo não quer que a obra de Deus prospere. O diabo não quer que a obra de Deus avance. Então ele vai criar 1001 coisa para nos impedir da gente poder ter a prioridade naquilo que é de Deus. Então não endureça teu coração, porque tudo que Deus te deu pertence a Ele mesmo. Então faça do que é de Deus, como um bom administrador daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Seja um bom administrador, seja uma pessoa confiável a Deus, uma pessoa de confiança, um bom administrador, e com certeza Deus vai investir na tua vida, vai investir naquilo que Deus talvez já está gerando aí no teu coração. Ele vai dar condições de você poder viver muito mais daquilo que você imagina, daquilo que você tem pedido a Ele, porque Deus, Ele vai deixar você maravilhar, Ele vai surpreender você. Ele é Deus e nunca foi diferente. É um Deus de maravilhas e vai fazer maravilhas na tua vida. Mas vamos para outro tópico agora, falando: o amor constrange a prática do dízimo. Dizimar não é somente reconhecer um dever, antes é uma expressão de amor e gratidão. O crente muito recebeu e, portanto, muito deve contribuir. É muito fácil entregar o dízimo quando o crente primeiramente entrega-se a si mesmo ao Senhor. Então, nós estamos entendendo que é muito fácil entregar o dízimo quando o crente primeiramente entrega-se a si mesmo ao Senhor. 2 Coríntios 8, 5,
a palavra de Deus nos diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Em Lucas 7,47 diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quando você ama todas as pessoas que não conseguem dizimar, não está totalmente entregue a Deus. Ou seja, nós conseguimos ser dizimistas e somos fiéis quando nossa vida está totalmente entregue ao Senhor. Quando nós não conseguimos ser fiel, nossa vida não está totalmente consagrada ao Senhor, não está totalmente entregue na mão de Deus. O que é que acontece no nosso coração quando nós não conseguimos ser fiel? Porque não estamos entregues totalmente ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Então, é uma maneira também de nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. O amor, ele constrange, né, a prática do dízimo. É por amor, amado. É por amor. Tá? O fundamento maior que eu diria do dízimo, eu diria que é o amor, a gratidão. Às vezes você pode assistir alguns vídeos e ver outros pastores falando contra dízimo, ver irmão, pessoas no YouTube falando contra dízimo, pessoas que estão entrando por essa linha de raciocínio que não agrada ao Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: a igreja que você faz parte hoje e que você encontrou ela aberta, e nela você encontrou uma palavra que revelou Jesus na tua vida, alcançou tua família, trouxe muito de Deus para você. Você está vivendo hoje uma nova história. Esta igreja, ela é sustentada pelos dízimos dos irmãos. Então você também deve se unir a esses irmãos e também ser fiel, para que outras pessoas assim como você possam também chegar nessa casa e encontrar ela da mesma maneira, ou melhor ainda. Agora que você também somou para fazer parte desse projeto, quem vier depois de você vai encontrá-la muito melhor do que você encontrou e vai ter experiências maravilhosas com Deus, assim como você também teve. Agora, as pessoas que estão falando lá fora, elas não teve a experiência que você teve nesta igreja, com esse pastor, com a palavra de Deus que você está recebendo. E só você sabe as evidências de Deus que está acontecendo na tua vida. Então, não dê ouvido ao que muitos estão dizendo. Abraça essa causa, essa igreja que Deus te chamou, que Deus te colocou nela, que Deus revelou o teu poder, o teu amor, o Espírito Santo na tua vida. Essa igreja, ela só está de pé porque tem outras pessoas sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Se não fosse pelos dízimos, pelo amor, a gratidão de cada um que teve a sua vida transformada hoje, por gratidão a Deus, gratidão àquela obra, aquele projeto de igreja, gratidão a tudo aquilo que Deus está fazendo naquele lugar e que alcançou as nossas vidas, alcançou a tua vida. Por isso que você é fiel e se torna fiel, porque você também agora é transformado e entende que muitas pessoas, eles praticaram a fidelidade, o amor e a gratidão nos dias, e isso alcançou você. E agora Deus quer que você faça o mesmo, porque a obra de Deus não deve parar com você. Na verdade, você veio para também ser uma extensão da obra de Deus. É uma troca de bastão. Alguém passou o bastão para você, não pare em você, passe o bastão para outro. Sirva com fidelidade e outras pessoas também vão receber o mesmo que você recebeu, porque a igreja, ela vai receber muito mais força agora com você, sendo fiel. E o projeto talvez que estou engavetado na igreja, talvez com a tua chegada aí, com a tua fidelidade, a igreja vai receber força para colocar esses projetos aí, todos em andamento. E muitas vidas serão também tocadas e alcançadas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Eu quero falar desse tópico com você, tópico 10,
O exemplo de Jesus nos inspira a dizimar. Embora não tenha sido enfatizado, né, o que Jesus ensinou sobre o dízimo, ele recomendou claramente a sua prática. Muitas pessoas questionam que no Novo Testamento não fala de dízimo, ou que Jesus não falou sobre dízimo. É claro que falou, querido. Claro que Jesus mostrou. Aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23, a Bíblia nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Jesus, ele trouxe uma palavra sobre a prática do dízimo, dizendo que os judeus, eles tinham que fazer a prática dos dízimos, mas não sonegar o amor, a justiça para com o teu próximo. Porque nós temos que compreender que nesse período que a palavra de Deus está dizendo, a Bíblia, o Senhor Jesus diz que nós não deveríamos deixar de ter misericórdia, fé, deveis, porém, fazer estas coisas, ele disse, e não omitir aquelas. Porque os judeus, eles estavam fazendo a prática dos dízimos, mas eles estavam deixando de amar, de ter misericórdia. Então o que Jesus disse é que eles devem sim praticar o dízimo, mas não omitir as outras coisas. Porque a misericórdia, a fé e o amor é algo que caminha dentro da palavra de Deus. Se você for um dizimista, um ofertante da casa do Senhor, mas também não aprender a amar, não aprender a ter misericórdia, você também não vai alegrar o coração de Deus. Então a palavra de Deus, ela é um conjunto, e nós devemos buscar nela praticar todas as ordenanças do Senhor, principalmente quando se fala de amor, de misericórdia e de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus, ele dá o exemplo aqui. O Senhor ensina que o dever do crente é dar o dízimo. No Novo Testamento é evidente que Jesus era um dizimista praticante, porque disse que veio cumprir a lei. Se não fosse dizimista, os fariseus o teriam condenado. Isto eles não fizeram. Jesus deu tudo realmente, e nós podemos dar o mínimo, o dízimo. Então Jesus, ele disse: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. É fato que Jesus também, ele obedeceu a prática do dízimo, né? Porque Jesus, ele veio cumprir a lei. E dízimo, ele foi antes da lei, ele foi no tempo da lei, e é agora no tempo da graça também. Nós não podemos ficar aquém da lei, porque muitas pessoas, eles não dão o dízimo porque acham que o dízimo é só uma prática da lei. Não, querido. O dízimo, ele foi antes da lei, foi no tempo da lei, determinado pela lei, e ele também foi depois da lei, no tempo da graça também. A graça é muito além da lei. Quando o Senhor Jesus disse que ele não veio para descumprir a lei, mas veio para cumprir a lei. Ele diz, a lei de Moisés nos ordena: não matarás. E ele diz que eu, porém, vos digo que qualquer um que odiar o seu irmão será réu de juízo. A lei, o Senhor Jesus diz que o homem não pudesse adulterar. O Senhor Jesus, ele foi muito mais além, dizendo: se o homem olhar para uma mulher e desejar, ele já cometeu adultério. Então, a graça, o tempo da graça, é muito mais além do que a lei. Não seria diferente assim também nos dízimos e nas ofertas. A graça, ela
ela não desfaz a lei. A graça não veio para poder abrogar a lei. O Senhor Jesus é a graça, e Ele também cumpriu a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, a graça é o favor imerecido, é a misericórdia de Deus manifesta. Mas a misericórdia de Deus não é para nós descumprir a lei, mas a misericórdia de Deus nos faz livre da lei, no tocante à graça, à condenação da lei. Isso não faz livre você de praticar a lei, mas a graça te dá condições de você agora sair debaixo da condenação dela, do jugo dela, mas está debaixo agora da graça do Senhor Jesus, que não te dá o direito de você descumprir a lei de Deus, mas dá a você oportunidade, pela graça. Nós que já erramos e falhamos, em Jesus Cristo nós podemos cumprir o propósito do Senhor. É hora de você tomar a tua posição, já que nós estamos na era da graça, pedir misericórdia, perdão, assumir a nossa posição e sermos fiel ao Senhor, continuarmos sendo fiel. Os resultados justificam a prática do dízimo. É verdade, os resultados de dar o dízimo não são só materiais, mas também são espirituais. A entrega do dízimo vai proporcionar recursos para todos os setores do trabalho do Senhor: o culto, as missões, a educação religiosa, a evangelização, beneficências, as beneficências que a igreja vai poder trazer. Melhor ainda, serve para aprofundar e enriquecer a vida espiritual dos irmãos, ao mesmo tempo incentivando a fé, esperança, amor nos corações dos outros. Em Lucas 16:11, a Bíblia nos diz: pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então Deus, Ele quer ver fidelidade em nós, quer fazer de nós pessoas confiáveis a Ele. Por isso que Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus nos orienta, dizendo para que nós trouxéssemos o dízimo, como está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro. Aonde é a tua igreja? Qual é a igreja que Jesus te chamou para você estar? Aonde está teu coração, lá está teu tesouro. Lá é tua casa do tesouro. É lá que você dizima, tá? Se você é de uma igreja e dizima na outra, você está errado, porque você deve dizimar onde você se alimenta. Lá é a casa do teu alimento, é lá que você se alimenta. Então é lá que você vai dizimar. Amém, querido? Que essa prática ela possa fazer parte da tua vida. De repente você está aí me assistindo e está falando: pastor, mas eu queria que a palavra falasse mais no Novo Testamento acerca do dízimo. Tudo bem, eu quero deixar para me encerrar com você, eu quero deixar essa palavra aqui em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 10. A Bíblia diz a partir do versículo 1 no livro de Hebreus, é Novo Testamento também. Você pode conferir comigo. A Bíblia diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. O sacerdote, para quem não sabe, profeta é aquele que manifesta Deus aos homens, Então o profeta ele age de cima para baixo, o sacerdote é de baixo para cima. O sacerdote é aquele que leva Deus, manifesta o homem para Deus. Então Jesus,
esse sacerdote que vive para sempre, sem genealogia, sem pai, sem mãe. Esse sacerdote aqui, ele aponta para Cristo. O Melquisedeque, ele é semelhante ao Filho do Homem, que a Bíblia está dizendo, ele revela Cristo, ele aponta para Cristo. Então, aqui no livro de Hebreus, no versículo 2, fala que Abraão deu o dízimo de tudo. Isso era antes da lei judaica. Israel ainda não era Israel, ou seja, o povo ainda não tinha se tornado nação ainda. Então Abraão, ele teve essa prática de dizimar aquele sacerdote que representava a Jesus, ou melhor dizendo, que era o próprio Cristo ali manifesto. Ele fez antes da lei. E olha, aqui no versículo 4 diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque sem nenhum tipo de pressão de lei, porque não era a época de lei, não tinha um tempo, não tinha ainda a nação de Israel não tinha se tornado nação, e ainda não tinha a lei judaica ainda. Então Abraão foi livre e espontânea vontade, ele deu o dízimo ao Senhor. Então foi uma prática de Abraão. Aqui no versículo 5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Muita gente diz que os dízimos devem ser entregues somente aos sacerdotes, porque está na lei, né? No tempo da lei, os levitas, né? Nos templos, e os dízimos eram entregues na mão deles para eles administrar. Mas talvez você diz assim: não, pastor, mas não era no tempo da lei e somente para os levitas, como diz a lei? Sim, querido, no tempo da lei se fazia assim, mas Abraão, ele deu o dízimo antes da lei, antes de ter a tribo de Levi e todos os descendentes de Levi. Abraão, ele foi fiel a Jesus, ele foi fiel a Deus, ele deu do seu melhor, de tudo que ele tinha, ele deu o dízimo dos seus despojos para Deus. Agora, falando de sacerdote, no versículo 6, em Hebreus, de Hebreus 7, a Bíblia fala assim: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha só, no versículo 7 diz: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão era... Quem é maior? Jesus? Deus? Ou Abraão? É claro que Jesus é muito maior que Abraão, porque Jesus era bem antes de Abraão. Antes que o mundo fosse mundo, Jesus já era. Então, querido, a Bíblia diz: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então Melquisedeque abençoou Abraão. Deus, ali representando pela figura de Melquisedeque, sendo representado, o Cristo sendo representado ali pela figura de Melquisedeque, pela pessoa de Melquisedeque, ele abençoou a Abraão. Então a Bíblia diz que o menor foi abençoado pelo maior. E no versículo 8 diz: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. No tempo da lei, os levitas eram homens mortais. Eles recebiam os dízimos, mas ali Abraão deu dízimo ao sacerdote que representava a Cristo. Então os dízimos de Abraão foi dado para aquele que é muito além do que os homens da lei, que eram sacerdotes mortais. No versículo 9 diz:
E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo também. Fala, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Olha, se você for continuar lendo, você vai entender e vai compreender que Cristo não era mortal, Cristo é imortal. E hoje, no tempo da graça, nós entregamos os dízimos para aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que não é mortal, mas aquele que é imortal, Querido, no versículo 9, o autor destaca que os que administravam os dízimos também davam os dízimos. Olha que coisa maravilhosa. Então, não tem dentro da palavra de Deus dizendo para você não dar. Na verdade, você só encontra para você dar o dízimo, ou melhor dizendo, para você devolver aquele a quem pertence, o nosso Deus. Amado, ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos, que é Cristo Jesus. E a causa de Cristo tem a ver também com a igreja local, aonde Jesus está preparando a noiva dele para o encontro com o noivo. Então, quando você entende essa pérola que você encontrou, você abraça essa causa, e por isso você não tem razão e nem motivo para não ser dizimista. Hoje, muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos, e para justificar essa atitude, criam várias justificativas e desculpas. Se dependesse deles, dessas pessoas que não são fiéis e só justificam a sua não prática nos dízimos, a igreja já teria fechado, não teria pastores, não teria missionários. Até falando de mim mesmo, a palavra de Cristo que um dia foi revelada a mim, veio por meio de uma igreja local, assim como veio para você também. E a igreja local onde eu encontrei esse Cristo Jesus é uma igreja mantida pelos dízimos e pelas ofertas. Eu só estou aqui hoje pelo propósito de Deus que me alcançou através da tua graça, através da tua misericórdia. Mas não posso deixar de dizer que essa casa que me alimentou para viver o propósito da graça de Cristo era mantida pelos dizimistas, pela fidelidade de pessoas que tinham compromisso com a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso. Então, amado, a doutrina do dízimo é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Isto porque não foram ainda marcados pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do teu reino. Só não aceita aqueles que ainda não tiveram uma experiência profunda e que não tiveram ainda, querido, a sua consciência marcada pela causa da prioridade do avanço do reino de Deus. Que nós possamos deixar todo tipo de justificativa e realmente abraçarmos a causa de Cristo e sermos fiéis. Sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser, um povo fiel. Amados, eu sei que há muita coisa de eu falar sobre o dízimo, eu sei que já te abençoou muito essa palavra. Nós vamos deixar muitas outras mensagens falando sobre dízimo, falando sobre oferta, né, de uma forma mais profunda, detalhada, específica de alguns assuntos, né, e também ensinando você a lidar com muitas situações. E para isso, eu quero que você fique ligado no nosso canal, tá? Acessando sempre a nossa playlist. Nós vamos estar logo postando os nossos tags para poder estar falando palavras mais curtas, para você pegar já assuntos específicos dentro da linguagem do dízimo e das ofertas também. Lembrando que nós estamos aqui no Estudo Nova Criatura, né? O tema hoje é dízimos
e oferta, o melhor investimento da nossa vida. Então por isso que hoje nosso estudo é um pouco prolongado, tá bom? Mas você vai ver vários vídeos nossos, né, do Desenvolvendo Maturidade e Entendimento, aqui com o pastor Jonathan, falando sobre esse assunto do dízimo de uma forma mais detalhada. Hoje aqui eu fiz um resumão de tudo, dentro do estudo Nova Criatura, para você compreender o porquê você está sendo dizimista, ou deve ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus seja com você. Deixa aqui o meu abraço. Que Deus abençoe. Espero você no próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço.